especial do IBDA Podcast. Primeiro, porque é o episódio que a gente tem um fundo musical especial com 14 bis, que nesse momento faz a abertura do 39º Congresso Brasileiro. E o principal, eu tenho a honra de receber a professora Alice Voronoff, que, colega de Procuradoria do Estado, é uma das referências do direito administrativo brasileiro. Doutora Alice, seja muito bem-vinda. Opa, bom dia, Raquel. Estou muito feliz de estar aqui. E como a Raquel disse, é especial ao quadrado, né? Que a gente tem um fundo musical que está delicioso. Então vamos que vamos. Minha primeira pergunta é, como que é a sua história no IBDA? Você já frequentou congressos como alguém que assiste, hoje como palestrante? Fala um pouco disso pra gente. Bom, Raquel, eu vou ser muito sincera, eu sempre acompanhei o IBDA, porque eu acho que as nossas referências de direito administrativo estão todas aqui, né? E a gente que é assim tarada em direito administrativo segue, escuta e vai. Mas vou confessar que a primeira vez que eu vim no IBDA foi no ano passado. E aí vim como palestrante falar de uma pauta que era a pauta de probidade, num painel que foi uma delícia. E já daquela vez fiquei assim muito entusiasmada, porque acho que o bacana do IBDA é que a gente consegue ter pessoas, né, que a gente admira, mas também encontrar amigos do país inteiro, integração. Então, esse ano eu venho e aí já preparei minha semana para estar aqui 100% à disposição do IBDA, porque é um momento de... a gente se entrega, né? Entrega total. Estou muito animada. Esse ano eu estou num painel que vai falar sobre regulação responsiva e direito disciplinar, com o professor Daniel, com a corregedora hoje geral. Então, acho que vai ser muito bacana. Estou com expectativa. Esse painel que vai falar sobre regime disciplinar, sanções, regulação responsiva, acordos substitutivos, permite que a gente questione algo que é uma polêmica atualmente. Afinal de contas, quais são os objetivos principais da atividade sancionatória? Punir, prevenir, induzir conduta, ter uma eficiência regulatória ou tentar combinar isso tudo de uma forma equilibrada? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, Raquel? A ideia é essa. Eu venho defendendo que o objetivo do direito administrativo sancionador é induzir condutas, acima de tudo, com vista ao cumprimento dos objetivos de interesse público, que são vários, né, aqui na nossa seara. Então, polícia administrativa de trânsito, a gente tem toda a área setorial, a gente tem disciplinar, a gente tem consumidor, tem corrupção. E aí, dentro desse contexto, a sanção ela é uma ferramenta que poderá gerar esses efeitos de prevenção, de punição, de detenção, mas sempre olhada como um instrumento que precisa estar sendo aplicado num contexto em que ele funcione. Então, o mais importante para mim é entendê-lo como um instrumento a serviço dos interesses no Estado democrático de direito extraídos da legislação, né? Essa é uma resposta que me deixa muito evidente a multidimensionalidade da sua formação e atividade. Então, além de procuradora do Estado do Rio de Janeiro, sócia do escritório de advocacia Binemboy e Cirino Quaz Voronoff, e também a pesquisa acadêmica, que nós sabemos que é um diferencial raro. Como você enxerga essa interseção entre serviço público, advocacia privada, pesquisa, teoria, prática, e como que esses papéis vão se equacionando e aperfeiçoando as atividades? Eu acho que, para mim, eu vejo como um grande ativo, né? Eu sou uma pessoa com um raciocínio muito pragmático, então nos meus estudos eu sempre começo do problema para ir voltando e chegando ao meu marco teórico, entendendo onde que eu tenho que buscar o insumo para resolver aqueles problemas. E aí a academia conjugada com estar dos dois lados, né? Porque eu sou advogada pública, sou procuradora do Estado do Rio de Janeiro, então ali a gente está enxergando as dificuldades, os desafios, né, da conjuntura pública, e o lado da advocacia privada, que é a tentativa de desenvolvimento econômico, de lidar com a regulação, de encontrar as falhas. Então acho que isso tudo combinado é muito produtivo. Mas, Raquel, acho que tem preocupações que a
gente tem que ter em mira na conjugação dessas atividades, né? Acho que atuar sempre com muita cautela por conta dos compromissos éticos. Então, evidentemente, em algum momento, ali pode haver conflitos de interesse. E aí a nossa postura sempre tem que ser a mais cautelosa possível e com muita transparência, né? Para que a nossa atividade não seja questionada de nenhuma perspectiva, né? A gente percebe que novos espaços de reflexão multidimensional ocorrem em relação a diversos temas. Um deles é o direito sancionador, e você hoje é vice-presidente do IDASAN, o Instituto de Direito Administrativo de Direito Sancionador Brasileiro. É um campo relativamente novo no Brasil e tem grandes desafios institucionais. Como que o IDASAN tem buscado definir meios de alcançar boas práticas, harmonizar entendimentos que são tão fragmentados, numa seara que é muito bipolarizada e, ao mesmo tempo, com tanta sobreposição de competência? O nosso instituto foi criado em 2019, né? É uma iniciativa do professor José Roberto Pimenta, com um time lá da PUC de São Paulo. Então, ele reúne um grupo de alunos, dentre eles o Rafael Matos, que hoje é nosso presidente. E aí eu acho que a primeira coisa eu diria que a gente coloca muito amor no que a gente faz, como eu sei que todo esse grupo do IBDA coloca, né? A gente se uniu em torno de um propósito e dentro dessa perspectiva, desse propósito, por mais que a gente tenha um membro do MP, que a gente tenha advocacia pública, advocacia privada, academia, com visões, né, que podem ser contrapostas, antes de tudo a gente preza pelo respeito, pela diversidade, pela pluralidade. Então, a gente caminha, né, por iniciativas que são tentando encontrar os temas que são mais relevantes. Então, a gente tem essa dimensão de relevância, o que está na ordem do dia, vamos discutir os temas que estão no STF, o regime jurídico do direito administrativo sancionador, na prática, o que é o problema, quais são aqueles campos que demandam um estudo, que hoje não existam, por exemplo, direito administrativo sancionador nas estatais, como é que funciona, será que no eleitoral a gente tem alguma coisa para dizer, no militar, como é que funciona, e aí a gente conta com a ajuda, com a contribuição de pessoas que são apaixonadas pelo direito administrativo sancionador. Assim a gente vai conduzindo. A gente tem projetos que são importantes, até de capacitação, que a gente vê, por exemplo, que uma das grandes questões do DAS, que é como a gente chama, Direito Administrativo Sancionador, são as assimetrias federativas. Então, a gente tem no âmbito da União uma CGU que traz para a gente muito insumo, muito material, muita referência, mas que tem uma atividade que é completamente diferente do que acontece em estados e ainda mais em municípios. Então, a perspectiva de capacitação é alguma coisa que está também na nossa mira para a gente contribuir da melhor maneira possível. Elementos científicos, eles são muito importantes nas diversas matérias do direito administrativo, também no direito sancionador. É curioso ver o caminho acadêmico que você fez a partir do mestrado e doutorado. Na dissertação de mestrado, você discute o desafio da eficiência regulatória. Hoje, quais seriam as falhas mais críticas do modelo regulatório brasileiro? E como que a gente concilia a otimização regulatória com limitações das mais diversas ordens, política, orçamentária, institucional, que são limitações significativas no Estado brasileiro? Raquel, acho que os desafios são muitos, mas acho que um deles tem me chamado a atenção e tem sido bastante explorado no âmbito da CGU, que é a pauta da integridade dentro dos órgãos e entidades públicas, né? Então, recentemente foi divulgado um relatório, uma auditoria da CGU, que traz muito o tom do que eu acho que é um aperfeiçoamento que está na mira, que é uma auditoria no âmbito da ANTAC, e aí eles estudam os processos, as decisões, a transparência, e vão mapeando os riscos
em tudo isso que é a atividade que é o core da agência. Então, ali eles encontram, por exemplo, uma certa deficiência de justificativa para a distribuição dos processos, nos processos sancionatórios, determinadas etapas que são injustificadamente puladas, ou, por exemplo, quando você tem decisões e a motivação dessas decisões não está tão clara. Então, me parece que essa pauta de mapeamento de riscos, não num olhar que seja de vingança, revanchismo ou de ataque, mas num olhar de aprimoramento, porque o ideal está muito longe do real. Então, as instituições são complexas e a burocracia, coisa pública, ela demanda muita energia, até porque a gente tem quadros, né, que se movimentam com uma certa periodicidade maior do que a gente gostaria, cargos em comissão, indicações que são políticas, e aí as instituições precisam sobreviver a isso. Então, acho que hoje um dos desafios que merecem atenção é essa pauta da integridade, né, desses modelos de governança pública. Você falou das fragilidades diversas que um processo sancionatório tem. E isso me leva à sua tese de doutorado, Direito Administrativo Sancionador no Brasil, Justificação, Interpretação e Aplicação. Diante de uma realidade em que a administração pública brasileira precisa de flexibilidade e os administrados pedem o quê? Segurança jurídica? Qual é o modelo ideal de justificação para uma atuação sancionatória que seja mais flexível e adequada? Essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que, às vezes, no direito, a gente vai discutindo as coisas e meio que coloca na nossa cabeça, né, certas dicotomias. Então, segurança jurídica e flexibilidade, como se a gente só pudesse ir por um desses caminhos. E muitas vezes eles, pelo menos, me parecem falsos problemas. Então, hoje, quando a gente fala de sancionador, se a gente for olhar para os tipos sancionatórios, o que a gente tem, Raquel? Conceitos jurídicos indeterminados à torta e à direita. Então, a lógica, né, de legalidade estrita, mesmo no direito penal, de você tipicidade, tem a norma penal em branco, no direito administrativo sancionador, isso explode. Por quê? Porque a quantidade de condutas a serem conformadas é enorme. O legislador, evidentemente, não consegue aprisionar isso em tipos estritos. Muitas vezes eles são densificados em normas infralegais, que são também conceitos abertos. Então, a insegurança jurídica, de certa forma, ela já faz parte desses processos. Quando a gente fala de um processo administrativo sancionador mais moderno, mais atual, e a gente coloca nesse cardápio outras ferramentas que são os acordos, que são os planos de conformação, que é a própria autorregulação regulada com a ajuda do particular, o que a gente está fazendo é trazendo um outro tipo de governança, de preocupação, que na verdade não muda o problema da insegurança, só nos mostra assim, por exemplo, fazer hoje um TAC ou uma autocomposição, isso gera uma carga de maior discricionariedade? Não, porque isso vai precisar estar regulado. Então, evidentemente, se a administração pública não tiver parâmetros, isso vira um samba, vira uma maluquice. Mas essa tendência tem vindo junto com regulamentos que têm especificado quando é possível fazer, quem pode fazer, qual é o tipo de contraprestação que vai estar prevista, qual a consequência, se isso pressupõe a assunção de culpa ou se não pressupõe. E aí, quando isso está definido, institucionalizado em normas, em processos e concluído com motivação, é quando a gente, no direito administrativo, fecha o cerco da insegurança jurídica, né? Muito bom. Toda ideia que você traz me faz pensar em uma palavra: responsividade. E a fiscalização responsiva, que é algo central, me parece, no seu raciocínio e no que você propõe, ela tem inspiração internacional, tanto neozelandesa quanto australiana. O que a gente pode aprender com experiências de outros países? Por exemplo, nossa lei de responsabilidade fiscal é quase que tradução da Nova Zelândia. Na área que você trabalha, o que a gente pode aproveitar
quais são as adaptações que a gente precisa ter cuidado? Porque importar modelo estrangeiro pode ser muito perigoso. Eu acho que você toca num ponto muito importante quando você fala adaptar, né? E aí a teoria da regulação responsiva, que remonta a um estudo de 1992 do John Braithwaite, do Ian Ayres, ele é um estudo que foi pensado para países desenvolvidos. Então, essa já é uma primeira dificuldade. Porque quando a gente tenta, né, importar, e eles próprios falam isso, porque na sequência eles trazem um estudo falando, olha, a gente pensou, a gente até acha que dá para adaptar para as economias de desenvolvimento, mas assim, tem uma série de dificuldades. Mas as ideias que são desenvolvidas, elas não são úteis, porque eu acho que a gente chegou no momento, Raquel, em que todo mundo meio que concorda que a sanção, ela está em declínio no sentido de ela não ser a resposta única, a resposta vinculada e a resposta necessária. E mais do que isso, ela ser muitas vezes uma resposta que leva a resultados opostos aos esperados. Por exemplo, no âmbito das agências reguladoras, pensa em saúde suplementar. Se a gente pensar que o objetivo do regulador é mobilizar o comportamento da operadora para que ela resolva o problema do particular, se ela não resolveu, ela é multada, essa multa, ela entra num ciclo de um processo administrativo que vai demorar ano e mais, entra para o estoque regulatório e muitas vezes prescreve. E o usuário, o beneficiário, não teve o seu problema resolvido. Então, outra lógica, quando você está dentro de um grande contrato de obra pública e você tem uma sanção pelo descumprimento dos prazos, qual o resultado? A não entrega para o administrado daquela que era uma infraestrutura necessária e, no final das contas, um processo que vai gerar uma multa, que vai ser questionado. Então, a percepção de que a gente precisa de outras armas inteligentes para lidar com os incentivos dos particulares e o cumprimento da legislação, ela está na mesa. E aí que entra a regulação responsiva. A regulação responsiva vem nos dizer que, olha, a gente precisa ter um cardápio de ferramentas. Essas ferramentas, elas precisam ser utilizadas segundo uma lógica que considere o comportamento do particular para não atirar no escuro. Eu não posso tratar o particular, que é oportunista, infrator quanto mais, da mesma maneira que eu trato o particular que está disposto a cumprir a regulação, fazer um acordo comigo e, inclusive, melhorar o padrão regulatório. Então, é isso que a regulação responsiva vem dizer. A gente precisa saber escalar e desescalar essa pirâmide para ter inteligência. A gente precisa fazer plano de investimento de energia na nossa fiscalização baseada em evidências, em mapeamento de riscos, que são conceitos, Raquel, que a gente já utiliza. Eles só vêm encapsulados nessa teoria, né, que é chamada de regulação responsiva e que acho que sim nos ajuda a pensar melhor o nosso direito. Essa ideia de grau de força do Estado em cada realidade, conforme as peculiaridades, ela requer que a gente supere, a meu ver, algumas dificuldades e talvez uma delas, que nem sempre é enfrentada, é o problema que a gente tem no Brasil como federação. Porque a gente tem uns problemas originários, a Constituição deu para o município um tanto de responsabilidade e manteve a maior parte da competência arrecadatória na União. Mas, além disso, a gente tem uma fragmentação de competências que dificulta a política pública. E tem um artigo seu em que você trabalha apostas esportivas em ambiente virtual, em que você fala das tensões na Federação Brasileira desse setor emergente. Como é que a gente evita a fragmentação de competências nessa área que compromete a efetivação de uma política pública que proteja o cidadão? Esse é um tema sempre muito quente, né? Eu acho que a turma do direito ambiental, por exemplo, né, vive bastante intensamente esse tema. Licitação. Exatamente, licitação, direito ambiental. Então, quando você fala ali, né, de uma Constituição que comete a todos os entes federativos o cuidado com o meio ambiente e que você tem uma competência fiscalizatória que é prioritária de quem licencia, mas que se esse licenciador não exercer a sua competência, aquele que é o outro órgão, por exemplo, o município, ele pode exercer, mas tem que estar caracterizado uma omissão. Então,
realmente muito desafiador. Acho que esse é o modelo que a gente tem, a nossa Constituição, né? A gente precisa lidar com ele e acho que a gente tem ferramentas, né? Essas ferramentas, elas passam desde as normas gerais, que são muito bem-vindas, e a gente no direito administrativo sabe muito bem a importância dessas normas gerais federais, né? Muitas vezes não são nem tão gerais, mas elas acabam sendo utilizadas como um proxy para a atuação dos estados e dos municípios e, de certa forma, isso acaba entrando nos costumes do direito administrativo. O próprio STJ tem jurisprudência dizendo que quando o ente federativo menor não tem uma lei de processo administrativo que se aplica a 9784, né? Eu até arrepio quando escuto isso. Exatamente. Então, acho que a gente tem aí um papel dessa orientação, que pode ser uma orientação mais cooperativa da União, talvez menos impositiva, mas o papel que a União tem, que exerce, é fundamental. Acho que a gente tem as leis complementares que vão tratar dessa distribuição de competências. Sim. Acho que a gente tem os acordos de cooperação e a gente precisa ter os canais de diálogo, né? Então, os entes federativos precisam hoje, com a tendência da consensualidade, sentar numa mesa de negociação, de mediação, não é só para particular com a administração pública, é a administração pública com a administração pública. Então, acho que a gente também precisa investir, porque a gente que está na administração pública, às vezes é esquizofrênico. Eu me comunico por ofício, então eu gasto meu tempo o tempo inteiro me comunicando por ofício. Se não for aberto um processo, eu não tenho resposta. E as formalidades precisam existir, mas a gente precisa ter um pouco mais de honestidade ali naquelas práticas para fazer o negócio funcionar, né? Existe um outro ponto tão controverso como esse, que é a questão do ambiente digital e a velocidade com que as transformações vêm acontecendo. E nós sabemos que, se o direito é conservador, o direito administrativo é um tantinho mais, porque a administração pública, ela tem um passo um pouco mais estável. Eu sou daquelas que tem dúvida se isso é tão ruim assim. Mas, enfim, no Brasil, com esse que é um fato, sem nenhum juízo de valor, a dificuldade que o direito tem de acompanhar um ambiente digital que é claramente mais veloz. Como é que a gente vai estruturar uma resposta regulatória para essas novas economias digitais? Nós vamos continuar sendo reativo, fragmentado? Um problema aqui, uma lei aqui, outro problema ali, outra lei ali? Acho que a minha percepção, pelo menos, é que ainda é muito assim, né? As estruturas regulatórias, elas acomodadas ali, ou até com certo receio de perderem competências, né? Elas têm os seus ambientes, as suas atividades reguladas, e aí quando surgem novas práticas, a gente viveu isso, né? Com Uber, com Airbnb, a primeira reação acaba sendo de conservação do que existe para não perder minha competência, para, de certa forma, eu manter tudo no padrão como funciona. E o regulador, ele realmente acho que não conseguiu ainda se estruturar. A gente discutiu muito essa questão das novas tecnologias e da influência da IA, porque acho que outro aspecto, né, dentro de administração pública e pensando em tecnologia, é a inteligência artificial, né? Sim. Ela está dada. Um fato hoje, que a gente tem que as lidar. decisões e os processos já consideram, né, esse tipo de inteligência. A nossa capacidade de rastrear ou de clareza sobre como vem sendo utilizado, não vem sendo utilizado, quem pode utilizar, quem não pode, quais são os quem perigos, é responsável, quais são os perigos. A gente já começa a ter algumas iniciativas, me parece que ainda muito tímidas, no âmbito do CNJ, no âmbito da AGU, de regulação do comportamento dos agentes públicos, de como tem que ser, mas isso no direito administrativo sancionador é crucial. E me parece que a gente não deva olhar para isso de maneira só negativa. Óbvio que Acho não. que está incorporado nas nossas vidas. A gente que lida com inteligência artificial, a capacidade da máquina de fazer um relatório, obviamente ele tem que ser fiscalizado. Revisto, fiscalizado. Exatamente. Mas o que aquilo nos ajuda em termos de eficiência dentro da administração pública é enorme.
Então, acho que essa ainda é uma pauta para ser mais bem. Sei que muitos administrativistas lá no Rio de Janeiro, a minha colega e professora Patrícia Batista vem estudando esse tema, ela está fazendo o pós-doc dela em Coimbra, e sei que vai vir muita coisa bacana. A academia tem feito o seu papel, então acho que é por aí que a gente tem que continuar, né? E os sandboxes, né, Raquel? Acho que as agências reguladoras no também... No Rio vocês estudam isso muito bem. O município do Rio de Janeiro faz isso bastante. Impressionante. E acho que o sandbox, que pra gente, assim, acho que era um pecado capital se a gente pensasse nisso há não tanto tempo, fala assim, olha, durante aquele período, determinadas normas ficarão em suspenso e ali você vai ter uma tentativa e erro. No final das contas, a gente vê o que acontece. Então, ou revoga aquilo, ou implementa. Nossa, não é possível, que insegurança, tratamento antisonômico. Então, assim, ter trazido isso para os nossos programas regulatórios é muito bom. E acho que é um caminho que precisa ser mais explorado também. Depois de uma variedade de temas significativa, com argumentos, fundamentos, os mais diversos possíveis, eu gostaria de fazer uma proposição final. Resume numa frase ou em poucas frases o que você considera que é essencial que um administrativista, que alguém que trabalhe nessa área tenha, veja, considere, pondere, como se fosse um legado. Qual é o seu legado de todo o seu estudo, de toda a sua experiência, se você tivesse de deixar isso posto? O que você diria, Alice? Nossa, que pergunta difícil. O objetivo é esse. Qual que é o legado? Eu acho que o direito administrativo ele deve se preocupar bastante. Eu sempre me preocupo muito com coerência, sabe? Eu acho que coerência é uma palavra importante, justamente porque a gente vive essa multiplicidade de normas de direito administrativo, de campos do direito administrativo, de teorias, entendimentos e compreensões. Então, acho que a gente tem que ser fiel, né, aquilo que a gente estuda e ser coerente. Não tem problema divergir, não tem problema defender de outra maneira, mas, às vezes, os nossos raciocínios acabam fragilizados porque a gente cede no que a gente tem de qualquer coisa. Não tem problema mudar de ideia também, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de clareza e coerência. E isso eu sempre tentei fazer na minha vida, assim, né? Buscar aquilo que eu acho que faz sentido, sempre buscar quais são as referências, qual a legislação. Isso é uma outra coisa hoje em dia. Eu até escrevi um outro artigo falando essa geração, né? Eu vejo pelas minhas filhas, que só estuda por slide, não pega mais livro, PDF. que é tudo muito rápido, PDF. Então, a gente acaba... Eu lembro que, antigamente, o problema era fazer ponderação, né? Porque a gente falava assim, é difícil, você tem que trazer os elementos fáticos, tem que trazer as normas jurídicas, aplicar regra é muito mais fácil. Eu acho que, hoje em dia, eu tendo a achar que é o contrário, tá? Por quê? Porque as pessoas não têm concentração para lerem uma norma, por exemplo, uma lei de licitações de 130 e poucos artigos. E eu digo, assim, eu vou dar um exemplo. A gente fez uma prova lá na Procuradoria de Residência. E aí a gente fazia uma pergunta interessante sobre a possibilidade de prorrogação de um contrato que era de fornecimento de medicamentos que eram essenciais dentro de um edital, de um contrato que não previa uma possibilidade de prorrogação. Aquele contrato não poderia ser prorrogado. E aí a gente meio que, né, dá ali uma encantada na pergunta para dizer esses medicamentos eram essenciais, o gestor estava muito preocupado, mas fato é que o contrato chegou no final, o gestor não tomou as providências e a gente queria que os alunos respondessem, os candidatos, que não poderia ser prorrogado. Você tem um princípio de vinculação edital, está ali. E você vai tomar uma medida que seja uma contratação. Exatamente. Acho que 90% dos candidatos disseram que, à luz da ponderação de princípios e da prevalência do direito à saúde, esse contrato deveria ser prorrogado. Então, eu acho que é um momento, por isso que eu falei em coerência e ser fiel, assim, às regras, né? Eu brinco que eu quero fazer um desagravo à legalidade. Assustadíssima. Eu fiquei assustadíssima, você não tem ideia. Porque ponderar fica mais fácil. Você não precisa encontrar qual é a regra específica. Não pondera, tudo resolve na ponderação. Então, eu acho que é isso um pouco que a gente tem que resgatar, sabe?
Escutem essa parte que a doutora Alice falou várias vezes. Volta, escuta, repita. A gente não pode reinventar a roda quadrada todos os dias, não é? Doutora Alice, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pelo conteúdo, pela leveza, pela rapidez, pela inteligência, pela partilha. Eu que agradeço, Raquel. Eu admiro muito o seu trabalho, sou muito entusiasta. Meus parabéns, o trabalho que você faz com os alunos e difundindo conhecimento. Então, conta comigo sempre, quando precisar. A ideia é essa. O IBDA Podcast com apoio do Pé na Estrada, Direito Administrativo para Todos, que é o quê? Dividir conhecimento e fazer do Brasil um país melhor. Vem com a gente. Até o próximo episódio.